o Conselho Federal de Medicina tentou abrir uma sindicância para apurar as condições de saúde na prisão do Bolsonaro. O Xandão, é claro, não gostou, anulou o pedido e ainda mandou o presidente do Conselho Federal de Medicina se explicar. Vamos falar tudo agora sobre isso no Plantão do Meteoro. Minha gente, vamos lá. Sofia Labanca já está por aqui, Sofia. É muito curioso, né? Porque eu não sei se eu me lembro de alguma vez em que o Conselho Federal de Medicina teve essa mesma atitude para outros presidiários no Brasil. Pois é, né? É uma das coisas que eu queria levantar aqui. O Conselho Federal de Medicina tem tanto presídio para fazer sindicância, mas tanto presídio para fazer Uhum. sindicância, vocês vão pegar só com Bolsonaro, né? Que coisa. O que aconteceu, Lúcio? Bolsonaro ele caiu, bateu a cabeça, isso já virou notícia aqui no Meteoro. E daí, diante dessa situação, o Conselho Federal de Medicina resolveu que queria abrir uma sindicância para verificar se as condições da Superintendência da Polícia Federal, onde o Bolsonaro está preso, eram adequadas. E o Xandão olhou para isso e disse: quem vocês pensam que são? Basicamente, a resposta do Xandão foi: quem vocês pensam que são? Vamos primeiro ver a notícia aqui no Infomoney, e daí depois a gente vai ler um pouquinho do próprio texto do Xandão sobre o assunto. O ministro do Supremo Tribunal Infomoney não, desculpa, Metrópolis. Federal, Alexandre de Moraes, anulou a sindicância aberta pelo Conselho Federal de Medicina para apurar uma suposta falta de atendimento médico ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também determinou que a Polícia Federal realize a oitiva do presidente da entidade responsável. Na decisão, publicada na noite desta quarta-feira, Moraes afirmou que o CFM não tem competência para investigar a atuação da Polícia Federal e que houve desvio de finalidade na abertura do procedimento. O ministro destacou que não houve omissão da equipe médica da Polícia Federal e citou um relatório médico que detalha o acompanhamento da saúde de Bolsonaro enquanto ele estava na superintendência da PF. Segundo Moraes, os exames realizados no hospital da F-Star não apontaram nenhum problema ou sequelas após o episódio em que o ex-presidente caiu e bateu a cabeça. Além de anular a sindicância, o ministro determinou que a Polícia Federal ouça o presidente do Conselho Federal de Medicina em até 10 dias. Ele também ordenou que o hospital deve estar envie em até 24 horas todos os laudos e exames médicos de Jair Bolsonaro. Mais cedo, o CFM publicou uma nota informando que abriu a sindicância após receber denúncias sobre a assistência médica prestada ao ex-presidente, alegando preocupação com os relatos divulgados publicamente sobre o caso. Para mais informações, acesse o portal Metrópolis. Muito obrigado ao Metrópolis aí pelo videozinho. Lúcio, ali eles falaram, né? Ok, então rolou, o Xandão negou. Agora, o modo que o Xandão fez isso merece destaque. Vamos lá para a Carta Capital, que conta aqui. Total ignorância. Moraes critica o CFM e anula a sindicância sobre a assistência de Bolsonaro. Olha o teor do texto. A ilegalidade e a ausência de competência correicional do CFM em relação à Polícia Federal é flagrante, demonstrando claramente desvio de finalidade da determinação, além de total ignorância dos fatos. É um texto pesado. Total. Pesado. Só que o Xandão não ficou nisso. Não bastou o texto pesado. Ele foi além e pediu explicações para o presidente do CFM. O que você está achando que você está fazendo aí? Vamos lá para a CNN Brasil. Eu também te conto aqui nesta manhã do dia 8 de janeiro que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, mandou a Polícia Federal colher um depoimento. Depoimento do presidente do Conselho Nacional de Medicina. Essa decisão Federal.
Então, responde uma nota da entidade que determinou uma sindicância para apurar denúncias relacionadas à garantia de assistência médica adequada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Conselho, as manifestações recebidas expressam preocupação quanto a essa garantia. Basicamente, a gente está vendo aí o Conselho tentando agir em cima do drama, do drama feito pelo Bolsonaro e pelo seu entorno, né, que estão tentando de todo jeito conseguir uma prisão domiciliar e estão tentando usar a saúde para isso. Mas espera, Sofia, você acha que o Conselho Federal de Medicina iria se prestar esse papel? E a minha resposta é sim. O Conselho Federal de Medicina está totalmente bolsonarizado e isso não é de agora. Tem até essa reportagem aqui do Nexo, que eu achei muito boa, né, que é do ano retrasado, esqueci, a gente já está em 2026, então de 4 de agosto de 2024, que eles vão contar, né? O Conselho Federal de Medicina realiza na terça-feira, na quarta, isso em 2024, uma votação online para escolher 54 novos conselheiros suplentes nos estados para a gestão 2024-2029. A eleição ocorre após uma campanha marcada pelo disparo em massa de um texto que pedia voto para a única chapa anti-Lula. Spoiler, essa chapa ganhou. A mensagem enviada para celulares e médicos de São Paulo expõe a ideologização crescente dentro do CFM, que já se estende por mais de uma década e se intensificou durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em plena pandemia de 2019. Gente, para vocês terem noção, nessa campanha aí, teve participação até de figuras como Nicolas Ferreira, fazendo campanha para a chapa vencedora. Então, e sim, a chapa vencedora, obviamente, bolsonarista, né? Então, e a gente tem visto isso, a gente tem visto o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, querendo interferir no tratamento hormonal de pessoas trans, a gente tem visto o Conselho Federal de Medicina tentou proibir a cistolia fetal após 22 semanas, efetivamente proibindo, né, se não tivesse havido intervenção do Supremo Tribunal Federal, o aborto mesmo nas situações legais após 22 semanas. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele não, vez após outra, está tentando agir como um órgão político, não um órgão de representação de classe, mas sim como um órgão aí eminentemente político, em questões que qualquer chance que eles tenham de qualquer coisinha que afete a medicina de alguma forma, eles tentam interferir da maneira mais bolsonarista possível. E a gente só está vendo isso mais uma vez agora, nesse caso do Bolsonaro. Tá certo, Xandão, de chamar na chincha. Perfeito, né? Bom, não é a primeira vez que a gente vê o CFM tratando de forma política, como a Sofia trouxe outros pontos que fica muito claro essa atuação política. Me lembra também, Sofia, a atuação deles durante a pandemia, praticamente corroborando opiniões absurdas de kit de anti-Covid, de prevenção de Covid, que não funcionava, já existia provas e contraprovas mostrando que aquilo não funcionava. Tratamento precoce para Covid não existe, inclusive com medicamentos que nada tinham a ver com vírus, né? E um CFM corroborando isso. Então, é preocupante. E quando a gente fala do CFM, é bom a gente ficar de olho não só no CFM, mas em outros conselhos municipais de educação, conselhos municipais de saúde. O bolsonarismo, não só o bolsonarismo, a extrema-direita como um todo, tem se articulado para ocupar esses espaços. E é importante que a gente olhe para esses espaços, porque o Conselho Federal de Medicina tem um prestígio nacional que, quando publica uma nota pública, vai para o Jornal Nacional. Né? E muita gente acredita que o Conselho Federal de Medicina é uma organização com plena atuação ilibada, que a gente vê que não é. Né? Agora, até mostrar isso é difícil. Agora, conselhos municipais vão além. Conselhos municipais estão na casa das pessoas, estão na vida das pessoas. A gente mostrou um tempo atrás aqui um caso em que uma conselheira municipal chegou a
uma moça, né, sofreu preconceito de uma conselheira municipal de educação, porque a conselheira municipal era crente, né, era evangélica. E a menina, ela era homossexual. E ela sofreu preconceito porque a conselheira falou para ela rezar, para ela não ir por esse caminho e tudo mais. Então, a direita está ocupando esses espaços. A gente não pode esquecer que a eleição não é só a eleição de governador, de presidente, de prefeito. Isso tudo também faz parte de algo que a gente precisa olhar com profundidade. E que a gente não tem olhado tanto. E quando eu falo a gente, acredito que é o campo progressista como um todo. Agora, como mudar esse cenário? Essa é a pergunta principal, Sofia. Não tem uma resposta, mas começa por combater. Né? Começa com ter chapas, minimamente chapas que concorram com outra visão. Isso, e eu acho que a gente tem que pensar na formação dos médicos também, Lúcio. A gente tem uma classe profissional muito elitizada e com uma formação muito pouco humanista, muito voltada ao mecanicismo. Eu digo isso como profissional da saúde, que posso dizer para vocês, né, que eu sou farmacêutica, que a formação de todos os profissionais da saúde, não só dos médicos, é uma formação que vê o corpo humano como praticamente uma máquina para ser consertada e não como uma pessoa, né. E isso junta com a questão já elitista e supostamente meritocrática por causa da seleção para passar nos vestibulares e tal, no Enem e tal. No caso dos médicos, acaba sendo amplificado à 10ª potência. É verdade. Sofia tem toda a razão. Qual é a sua opinião sobre esse caso, sobre esse assunto? A gente vai continuar acompanhando, porque não é possível, né, que o CFM só se importe com a situação de presidiários quando o presidiário é o Bolsonaro. Né? Tem muitos outros presidiários do CFM. Acho que vale uma sindicância em vários presídios do Brasil aí, viu? E como? Né? Querem trabalhar? Então vamos trabalhar de verdade. A gente fica por aqui. Grande abraço. Até a próxima.